Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do Palmeiras, torcedora do Verdão, tudo bem? Bom, eu espero que sim. Neste vídeo vamos falar sobre o Gianluca Lapadula, que é o jogador peruano barra italiano, de 31 anos, que joga no Benevento e que hoje tem o seu nome especulado ao Palmeiras. Já teve também o seu perfil especulado ao Atlético Mineiro, já teve o seu perfil especulado até mesmo ao Corinthians, ou seja, algumas equipes brasileiras estão de olho no Lapadula, que pode a qualquer momento sair do Benevento, a equipe da segunda divisão da Itália. É um jogador que tem ali teve uma passagem por várias equipes do futebol da Itália, várias equipes do futebol italiano, o Lapadula. É um jogador realmente experiente. É um jogador que, na verdade, ele nasce na Itália, né? A gente tem toda a sua carreira ligada ao futebol italiano. Jamais jogou na América do Sul. Jamais jogou na América do Sul, o Lapadula. Nunca jogou. Seria a primeira vez. Sempre atuou nos gramados italianos, seja de equipes da primeira divisão, seja também de equipes da segunda divisão. Inclusive na Juventus, né? Na Juventus da Itália, ele também já atuou. O Lapadula é um centroavante que está, eu diria para você, que está num bom momento da carreira. Parece que sofisticou bastante o jogo dele. E este momento é um momento muito especial da carreira deste jogador italiano. É um centroavante que não é muito alto, tem algo como 1,78 m, mas tem uma movimentação realmente muito interessante. Muito. É um cara que tem uma intimidade bastante ampla, né, por todo aquele setor do último terço do campo, do terço final ali do campo. É um jogador que pode, vejam vocês, ele pode jogar de ala. Isso mesmo. Ele pode até mesmo jogar de ala pelo setor esquerdo, caso o técnico Abel Ferreira tenha essa necessidade. É um jogador que tem muita velocidade. Ele pode também ser colocado como extremo. Sim, o Lapadula pode jogar também como extremo. Ou seja, estamos falando de um centroavante que oferece outras possibilidades para o técnico. No caso, para o técnico Abel Ferreira. O Lapadula é um centroavante que tem uma ótima presença de área. É um cara que, como ele é muito forte, em geral ele ganha a maioria das disputas que ele tem com os zagueiros. Dentro da área, ele costuma se colocar muito bem naquele setor, naquele espaço ali de dentro da área em que a bola sobra. É o cara que fica sempre no lugar certo, onde a bola sobra. Ele tem, no caso, alguma coisa como 0,44 gol por partida. Né? Ou seja, ele precisa de mais de uma partida aí para fazer um gol. Mas o número não é tão ruim, por quê? Porque é aquele tipo de centroavante que ele é muito importante para a equipe, não somente pelos gols que ele faz, mas também porque ele tem uma grande participação, ele acaba abrindo espaços para que outros jogadores apareçam. O Lapadula é um jogador que também pode ser colocado como segundo atacante. Ele pode ser um segundo atacante, o que possibilita ao técnico que trabalha com dois atacantes, um deles sendo ele, Lapadula. Ele pode trabalhar, como eu disse, como extremo pelo setor esquerdo, mas também pelo setor direito. Né, com pé de origem, né, com pé de preferência, na verdade, pelo setor direito ou pelo setor esquerdo. O Lapadula pode ser também um ala, como eu disse, e vou dizer para você que, se o Abel desejar, ele pode até mesmo, em algumas situações, improvisar o Lapadula ali no corredor central, sendo um condutor de bola pelo corredor central. É um cara que costuma conduzir bem a bola. O Lapadula é um jogador de arremate muito forte, é um jogador que tem uma boa finalização, né? E que tem esse trabalho fora da área. Mas de onde vem tudo isso se ele está na segunda divisão do futebol da Itália? Bom, primeiro que ele demorou muito para conseguir chegar a esse nível futebolístico, gente. Não foi de uma hora para outra. Demorou realmente demais para conseguir ter o nível de futebol, a qualidade de futebol que ele apresenta nos dias atuais. Né? E quando isso aconteceu, ele já tinha uma certa idade, na verdade, né? E aí, na verdade, não é que ele virou um centroavante de cara, né, fazendo muitos gols. Quando ele começa, por exemplo, a ser um jogador com muita qualidade no seu jogo, ele não é propriamente um centroavante, é um jogador que joga em outras posições. Ele vai ser um jogador que mais entrega gol do que quaisquer outras coisas. Então, demorou um pouquinho, e hoje, com 31 anos de idade, não é um jogador que qualquer equipe grande do futebol da Itália vai ficar adquirindo, né, gente? Uma equipe grande como a própria Juventus, como a Roma, a Lazio, não vai, por exemplo, buscar um jogador de 31 anos na equipe do Benevento, que é a equipe da segunda divisão do futebol italiano, independente dele ser muito bom. Em geral, isso não acontece. Em geral, esse jogador pode perfeitamente ir para uma equipe pequena ou média da Itália, algo que, a meu ver, pode acontecer a qualquer momento, como já aconteceu também em outros momentos na carreira do Lapadula, né? Então, ele, pela seleção peruana, ele tem um certo sucesso. É muito interessante porque ele chega na seleção do Peru sem praticamente falar muito bem o espanhol, e ele consegue se dar muito bem, ele consegue se adaptar muito bem na seleção do Peru. Isto é o indicativo de que o jogador ele pode perfeitamente se adaptar sem muita dificuldade no futebol do Brasil. O que parece dentro de campo, Lapadula, parece aquele jogador que consegue
aceitar desafios, né? Parece que não foge dos desafios, parece que não tem medo dos desafios, parece que ele gosta de encarar os desafios, né? Então é um centroavante, portanto, que é para jogo grande, aquele tipo de jogador para aquelas partidas mais complicadas, diante de adversários mais difíceis. Para esse tipo de jogo, o Lapadula é realmente um jogador muito interessante, ou seja, estamos falando que ele tem um perfil protagonista, meus amigos. É um perfil de jogador protagonista, daquele tipo que não foge do jogo, que não fica se escondendo no jogo, que não fica cavando buraquinho no campo para se esconder, né? Ou seja, em alguns momentos ele parece muito com o Luiz Adriano, mas não o Luiz Adriano do mal da última temporada, mas o Luiz Adriano do bem, né? Ele tem uma certa polivalência naquele setor do último terço, mas ele costuma, por exemplo, se dar muito bem como um jogador polivalente. Quando ele é colocado de segundo atacante, para mim, como segundo atacante, essa é a melhor posição que ele atua fora ali da posição de centroavante. Como segundo atacante, pelo lado do campo ele vai bem, como ala ele também consegue jogar, como um meia, né, muito perto da área, ele também, um meia, um camisa 10 perto da área, ele também consegue jogar, como extremo, pelo outro lado do campo, lado direito, ele também consegue jogar, mas para mim como segundo atacante é como ele melhor se comporta dentro de campo. Então é um jogador que pode, nesse caso, nessas duas funções de segundo atacante ou de centroavante, ele realmente pode ser um reforço bem interessante para a equipe do Palmeiras. Como jogador de lado de campo, ele também pode ser interessante. Há outros ali no Palmeiras que podem fazer esse trabalho também. Assim como no meio de campo, hoje o Veiga desempenha um papel interessante ali também naquele setor. Mas como segundo atacante ou como centroavante, ele realmente costuma entregar muito do que se espera dele, sobretudo em construção de jogada, sobretudo em associação naquele setor do campo. Não é um jogador, por exemplo, que vai marcar tantos gols assim, não tem algo como tem o Castellanos, por exemplo, uma média altíssima de gols, né? E como outros centroavantes também, mas ele é um centroavante que tem essa habilidade, não somente de fazer gols, mas de participar demais das jogadas. E outra coisa interessante, e aí muito interessante, o Lapadula é um jogador também que dá muitas assistências, muitas assistências e também muitas pré-assistências. O número de assistência e pré-assistência na carreira dele realmente é muito alto, o que mostra que ele é um jogador polivalente, um jogador moderno, um centroavante moderno e que ao mesmo tempo não deixa de entregar dentro da área como um centroavante clássico, né? Eu diria que no cabeceio ele não é ruim, mas ele poderia melhorar. A qualidade do jogo dele, por exemplo, na forma como ele corre e conduz a bola e também na forma como ele se aproveita da bola que sobra dentro da área, a qualidade desse jogo dele, sobretudo nesses dois pontos, né, fica um pouco faz com que o jogo aéreo dele fique um pouco abaixo, né? Fica um pouco abaixo, mas não é nada tão ruim assim, algo que poderia ser perfeitamente corrigido. Agora, de qualquer maneira, acho que esse detalhe que não é tão negativo assim diante, por exemplo, de tudo que ele tem de bom, na minha opinião, e também pelo fato de que você não precisa de um centroavante cabeceador em jogadas de bola parada, você não precisa de um centroavante goleador em jogadas, por exemplo, de cobrança de escanteio. Um centroavante, ele pode não ser tão bom no jogo aéreo, mas ele pode perfeitamente ter uma leitura do comportamento dos zagueiros, numa situação de bola rolando, né, de bola que venha por elevação para a área, né, através de uma jogada de bola rolando, por exemplo. Nesse sentido, o centroavante não precisa ser nada alto, gente. Ele precisa saber apenas esperar, precisa saber apenas ter o momento certo para pular. Ele precisa, por exemplo, entender qual é a preocupação dos zagueiros ali com o lance e ficar atrás dos zagueiros, por exemplo, para saber cabecear. Em geral, o Lapadula é um cara que nessas situações costuma também entregar bastante. Ou seja, um centroavante interessante aí para o Palmeiras, né? A gente vai ter, num primeiro momento, talvez um preconceito, do Peru, não sei o quê. Não é nem peruano, é italiano, né? Melhorou? Acabou o preconceito agora, né? O cara é italiano, nasceu na Itália, agora acabou o preconceito, né? Pois é, nós não vale nada, né? Nós não vale nada, né, gente? Mas não é nada disso não, gente. O fato é que o jogador, vamos falar sério, né? Se fosse jogador peruano, eu desconfiaria da qualidade dele, porque hoje eu realmente desconfio muito da qualidade do jogador peruano, porque hoje no Peru há uma confecção muito mal elaborada de jogadores nas canteiras das equipes peruanas. Então, e além disso, os jogadores peruanos têm um problema que outros jogadores sul-americanos pouco a pouco estão conseguindo resolver, o problema da adaptação. Então, os peruanos para mim são jogadores que eu menos indico neste canal, né? Alguns são realmente muito interessantes, nem todos são ruins, nem todos estão nessa condição de não conseguir se adaptar, mas são jogadores que têm realmente alguns problemas. E em geral, são jogadores que eu não costumo apontar para vocês aqui neste canal. Mas o caso do Lapadula, ele é um peruano que nasceu na Itália. Ele é um italiano de fato, apenas ele é de mãe peruana, mas sempre viveu no futebol da Itália. Eu diria para vocês que é um centroavante interessante sim. A depender do custo-benefício, eu acho que vale sim a aposta nesse jogador. Me estranha o fato de que, por exemplo, se houver realmente algum interesse do Palmeiras na contratação desse jogador neste momento, o fato de que é um
jogador que já tem 31 anos, o tal do medalhão, essa coisa toda, que parece que não ia contratar. Então, mas de qualquer maneira, se chegasse, eu acho que seria um jogador bem interessante assim. E digo mais, o Palmeiras pode contratar o Lapadula e pode também pode também contratar outros jogadores, não tem nenhum problema, ali para o setor de ataque. Até porque ele pode também se valer como segundo atacante, pode se valer como outro, como atacante para o outro lado do campo e não somente ser centroavante. Mas eu acho que realmente vale a pena a contratação do Gianluca Lapadula. É isso, obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo. Até o final.